Estamos na página 242, bom dia. Estou dando continuidade. Estamos vendo que Hashem sempre ouve nossa tefilot e que tínhamos visto, inclusive, que tem três opções. Que ele pode te dizer que não, pode te dizer não, ou pode dizer agora não. Mas que Hashem ouve a nossa tefilot é um fato. Como? Sim. De sim ninguém reclama e ninguém reconhece. Que a gente fala assim, ninguém admite. Entendeu? Aí, senão, isso te cria compromisso, admitir que a gente diz que sim. As pessoas, se você vê, a pessoa não diz, veio agradecer que a gente me atendeu. Por isso que estávamos falando justamente, lembra, no Shabbat, no Fabrenga, que do agradecimento e reconhecimento que a gente te dá. Então, isso é uma lição importante, saber agradecer a Hashem. Ok? Vamos lá. Então, tudo pelo kavod do local. Página 242. Quando voltou ao Monte Moriá, Yaakov acabou adormecendo ali. Vimos isso no Shabbat passado, agora. Então, depois de rezar a vida, ele caiu no sono, que teve aquele famoso sono com a escada dos anjos que subiam e desciam. E foi então que sonhou com a escada que levava anjos da terra ao Shamaim, e no sentido oposto, além de ouvir Hashem, lhe dizer que estaria do seu lado sempre. Ushmarticha bechol asher telech. Eu vou te proteger aonde você for. Cuidando, inclusive, enquanto ele estivesse em Hará. E, mais uma vez, prometeu-lhe uma descendência numerosa, além de dar-lhe a terra onde estava deitado. Certo? Será tua descendência numerosa, um faratzá, etc. Então, quantas berachot recebeu Yaakov naquele sono? Inclusive, nossos sábios dizem, Yaakov se lamentou de que dormiu. Mano era Makom Azer. Rashi explica que se eu tivesse sabido, não tivesse dormido. Se não tivesse dormido, não tivesse recebido as brachot. Então, não tem que se arrepender. Certo? Mas qual é o problema de Yaakov? Então, só para explicar, Yaakov estava preocupado porque talvez ele adormecendo num lugar que era proibido dormir, pela santidade do local, isso seria para ele uma transgressão. Por isso que Yaakov está dizendo, se soubesse, não tivesse dormido. Não pelas brachot. Entretanto, a reação de Yaakov ao despertar não parece condizente com a grandeza das bênçãos que recebeu durante seu sono. Como está escrito, Yesh Hashem, Achen Yesh Hashem ba'makom hazeh v'anochi lo yadati. Eis que tem Deus, a presença divina está nesse lugar, e eu não sabia. Vairá, vaiomar, aí ele temeu e disse, Manorá amakom hazeh inzeh kim bet Elohim v'zeh sha'ar hashamayim. Que temível que este lugar não é senão a casa de Hashem e o portão dos céus. Ok? Então, Rashi explica essa declaração de Yaakov como querendo dizer que se ele soubesse o quão sagrado era aquele lugar, certamente não teria adormecido ali. Ou seja, em vez de euforia pelas berachot que recebeu de Hashem em sonho, Yaakov ficou assustado com o que ocorreu ali. Por quê? Se ele está num lugar tão sagrado, não era apropriado adormecer. Toca a mim questiona o comportamento do nosso patriarca. Afinal, se ele não adormecesse, não teria acesso a todas essas bênçãos. Se soubéssemos que seríamos abençoados por Hashem durante o sono, jamais gostaríamos de dormir. Certo? Então, na verdade, do comportamento de Yaakov aprendemos uma grande lição. É preferível perder todas essas brachot, mas não deixar de dar kavod a um local sagrado. Em outras palavras, não há nada que se compare a Kedushá do Beit HaKnesset, sinagogas, nem todas as abundâncias que Hashem garantiu a Yaakov, descendência numerosa, etc. Sua constante assistência e muita riqueza. Tudo que Hashem prometeu para Yaakov, que estaria sempre ao lado dele, sua constante assistência, etc., não se assemelha à importância, ao mérito de poder estar cumprindo com essa mitzvah de dar kavod ao local. Então, nosso patriarca estava pronto a abrir mão disso tudo, em nome de não ter adormecido, e assim faltado com respeito pelo local onde se encontrava.
Então, vemos aqui, importante, quando estamos num lugar sagrado, o kavod que devemos dar. Então, por exemplo, estamos na sinagoga, o kavod que devemos dar à sinagoga, quando estamos justamente, vimos aqui para rezar, o tipo de posicionamento e conduta que devemos ter. Entretanto, a pergunta persiste: por que muitas vezes não sentimos qualquer mudança quando entramos e saímos de uma sinagoga? Ou seja, a gente entra na sinagoga e sai do mesmo jeito que entrou. Em português dizíamos, entrou mudo e saiu calado. Ou seja, não fez diferença nenhuma. Então, eu sempre digo que a sinagoga tem que ser um lugar onde você tem que ter uma experiência que você não pode sair do jeito que você entrou. Seja por uma palavra de Torá, seja por um chunt que você come. Ah, não, você não come chunt. Por uma feijoada. Então, ou seja por um lechaim que você fez, ou seja porque você conversou com alguém, ou simplesmente porque, melhor ainda, e o principal, se conectou com Hashem. Mas na sinagoga você não pode sair do jeito que você entrou. Aí, inclusive, sair mais aliviado. Depende de quantos lechaim você fez, não necessariamente. E todo mundo olha para mim, por quê? Não, é que o Marcos foi embora. Que eu... Marcos acabou de sair. Então, na prática, a pergunta que ele faz: por que de fato a gente sai da sinagoga do jeito que a gente entra? Por que acontece uma coisa dessas? A resposta já foi dada acima. Tudo depende de nossa iniciativa, ou seja, temos de dar o primeiro passo, saber que nos encontramos na casa de Hashem e, como tal, ela merece que nos comportemos de modo diferenciado, desde o tipo de assunto que falamos ali, até nosso modo de andar, de sentar, vestir, rezar, etc. Então, na prática, também vai ser o resultado, vai ser conforme você entra, conforme você vai. O Talmud nos conta que 4 nichnesu la pardes. 4 sábios entraram se aprofundaram na parte mais profunda, esotérica da Torá. Certo? Um pirou, outro morreu, certo? E um virou herege, e só um saiu em paz. Quem foi? Rabi Akiva. A Gemara diz o quê? Nichnas veshalom veyatza veshalom. Entrou em paz e saiu em paz. Perguntam os sábios por que só ele saiu em paz. Porque ele entrou em paz. Do jeito que você entra, assim você vai sair. Ou seja, do jeito, dizemos em português, eu te falo em português, do jeito que você faz a cama, assim você vai deitar. E, consequentemente, assim vai dormir. Então, na prática, nós vemos que tudo depende de como nós encaramos. Então, quando vamos na sinagoga, como vamos para a sinagoga? Feliz. Depende. É isso que está dizendo. A experiência na sinagoga vai ser realmente edificante? Depende de você. Se você entra na sinagoga como que entra num shopping center ou numa festa de aniversário, está encontrando todos os amigos e vai conversando com um, com o outro, etc. Talvez, provavelmente, ele entrou e saiu do jeito que entrou. Porque ele foi um ponto de encontro. Agora, se você entra na sinagoga, você está posicionado e colocado de uma forma diferente, o teu posicionamento vai afetar o resultado que você vai ter na tua experiência. Obviamente que a pessoa pode vir e dizer, mas Rabino, então melhor não vou. Não, melhor vir, porque pelo menos pode ter alguma coisa que mexa com você, do que não vir. Você entra na sinagoga e você talvez justo se lembrou de alguma coisa e fala, puxa, estou na frente de Deus, vou aproveitar, vou rezar. Talvez isso te traz uma paz. Mesmo que você não tinha isso em mente. A sinagoga é um lugar que te influencia, que te inspira, por assim dizer. Por isso que a sinagoga tem várias regras do que, entre aspas, se pode ter ou não ter numa sinagoga. Por quê? Porque tem que ser um lugar que seja inspirador, que te transmita certa paz, certa calma e te ajude a conectar-se com Hashem. Não é nada psicodélico, não é nada, sabe, muito chamativo, etc. É mais sóbrio e suntuoso, no sentido de sacro.
Aqui é não tem fotos, hein? aqui é solto. Vamos lá. A resposta já foi dada acima, tudo depende da nossa iniciativa. Ou seja, temos de dar o primeiro passo, saber que nos encontramos na casa da Shem como tal, ela merece que nos comportemos de modo diferenciado. Então, quando entramos e também nos comportamos de forma diferenciada, a nossa abordagem, nossa forma de encarar o lugar é diferente. Então, como falamos, desde o tipo de assunto, etc., a forma de vestir, também, tudo. Então, as próximas histórias ilustram isso. Há alguns anos, houve uma onda de lo aleno de casos envolvendo jovens, crianças e adultos acometidos pela doença, a qual chamaremos de o grande C. Então, ele diz que, menciona aqui embaixo, que é apropriado evitar mencionar nome de enfermidades. Essa doença a qual nos referimos aqui, a que infelizmente ainda acomete muitas pessoas por ser fatal e cuja cura ainda é um desafio para a ciência. Então, dessa forma, os Jajamim foram questionados sobre o motivo disso. Um deles, o Gaon Rav Shmuel Bosner, chamou a atenção para um ponto que sempre é atual. Entendo que esse tipo de epidemia ocorre por causa de conversas que acontecem nas sinagogas. Sabemos da força da tefilá e da leitura da Torá. Não é possível que alguém vá até uma sinagoga, reze e ouça a leitura da Torá e não veja resultados positivos em sua vida. Esse efeito contrário só ocorre porque as filhot ficaram presas no Beit HaKnesset, impedidas desse modo de ascenderem aos céus, porque é pelas conversas desnecessárias e inapropriadas que ocorreram ali. Então, na verdade, você rezou, mas a fila não saiu do lugar, não chegou no destino. É que nem o cara que escreveu o WhatsApp, o e-mail, e esqueceu de apertar send. Se nos fortificarmos nesse ponto, evitando falar, em especial durante a reza e a leitura da Torá, certamente teremos forças de tirar essas doenças de cima do nosso povo. Tem que ter um peito muito grande para poder dizer qual é o motivo, entendeu? Que Hashem. Mas o Rav Wosner é um grande rabino em Bnei Brak, uma grande autoridade. Então, na prática, o que ele está trazendo aqui é justamente esse sentido. Ou seja, o quê? Faz parte do respeito que você tem pelo local. A conduta que você tem no local. Pelo local, pela tefilá. Tem gente, entra na sinagoga e você vê, não para de falar o tempo inteiro. Não para o Hashem. Mas ele não percebe quando ele está falando, além dele, ele está atrapalhando alguém, porque está conversando com alguém. Caso contrário, tem que interná-lo se fala sozinho. Uma vez eu vi numa sinagoga um cartaz interessante. Aqui todos viemos para conversar com Deus. Para conversar reticências com Deus. Então, disse assim o Navi. O Rav Silverstein Shlita relata uma história verdadeira envolvendo o Rav Shlomo Zalman Ehrenreich, mais conhecido como Shimlo Rav, um grande sábio que vivia numa aldeia da Europa, na qual também moravam dois Chachamim da época, Rav Naftali Katz e Rav Eliakim Getz. Rav Getz era Dayan e se encantou com a sabedoria do então jovem Rav Ehrenreich, a ponto de querer que ele se tornasse seu genro. E assim ele noivou sua filha com o brilhante Bahur, prometendo sustentá-los para que o rapaz prosseguisse exclusivamente com seus estudos. Certo dia, uma epidemia acometeu aquela aldeia. O Beit Din decretou jejuns, tefilot, tudo para afastar a tragédia, e alertou os moradores para que os avisassem se soubessem de algum comportamento inadequado entre os habitantes de ali, pois talvez isso tivesse despertado a Magefá, a epidemia. Ou seja, partimos do princípio que as coisas têm origem no espiritual. Foi então que alguém se levantou para denunciar justamente Rav Ehrenreich, genro do Rav Getz, dayan daquele tribunal, por ele se dirigir todas as noites para a floresta que circundava a aldeia.
Rav Getz e outros rabinos se colocaram à espreita para vigiar os passos de seu genro, que, munido de lanterna, saiu à meia-noite de sua casa em direção à floresta. Lá, o jovem sentou-se ao chão e chorou, lamentando a destruição do Beit HaMikdash. Ou seja, ele fazia o Tikkun Hatzot, que são série de cânticos e lamentos para a perda do templo, que são lidos à noite. Entretanto, os rabinos também ouviram outro choro, vindo de outra pessoa que também estava naquela floresta naquele instante. No dia seguinte, os rabinos contaram a Rav Ehrenreich que o haviam seguido e o viram chorando. Perguntaram então quem estava com ele, pois ouviram outro lamento. Do início, Rav Ehrenreich negou que estivesse acompanhado, mas acabou confessando. Depois de ser obrigado pelo Beit Din, realmente havia outra pessoa lá. Era o Irmiyahu Hanavi, que é o profeta Jeremias, aquele que compôs os livros de Lamentações, etc. E cujas profecias relatavam justamente a destruição do templo. Por isso que se diz que foi baseado nisso que compuseram o capítulo de Salmos que diz Al Narod Babel Sham Yashavnu Gam Vachinu Besochrenu Et Zion, que era o profeta Jeremias que escreveu, Irmiyahu. Se isso é verdade, então hoje à noite você deverá reencontrá-lo. Por favor, pergunte a ele o que podemos fazer para acabar com essa epidemia na cidade, pedirão os rabinos. Naquela noite, Rav Ehrenreich fez a pergunta ao profeta e obteve a seguinte resposta. 40 anos antes de ocorrer de fato a destruição do primeiro Beit HaMikdash, já havia sido decretada pelo Shamayim. Mas como não existiam conversas dentro do templo, Hashem o preservou durante todas essas 4 décadas. Esse mérito os protegeu durante todo aquele tempo. No entanto, a partir do momento que deixaram de lado essa boa conduta, o decreto veio a cabo, se concretizou. Saiba que todo sofrimento que chega aos Yehudim vem por causa dessas conversas. Quando foram informados sobre a resposta do Navi, os rabinos reuniram toda a Keilah e todos se fortaleceram em manter o silêncio no Beit HaKnesset. Dessa forma, a epidemia foi erradicada. Já o silêncio na sinagoga tem uma força muito grande. Então, na próxima história se passou com Rav Avigdor Miller, que foi procurado por uma brecha enfrentando um grande problema de saúde, e ele acabara de ser diagnosticado com aquela doença. Assim, estava em busca de uma berachá do rabino e de palavras de encorajamento antes de ir para uma consulta com seu médico. Foi então que o Rav perguntou ao Abrech se no Beit HaKnesset, onde ele rezava, as pessoas falavam durante a leitura da Torá. Sim, respondeu o enfermo. Então, não há remédio para a sua doença, falou Rav. Ao ouvir isso, o homem, obviamente também seguindo o tratamento médico, abandonou aquela sinagoga e passou a rezar em outra, na qual o silêncio era respeitado. Resultado, ele se curou de um modo tão milagroso que nem os médicos conseguiram explicar. Então, eles não sabiam o porquê daquela cura, mas Rav Avigdor Miller sim. Está escrito que na outorga da Torá todos os enfermos se curaram. Nossos Jajamim dizem que a Torá nos é dada todos os dias. Portanto, diariamente temos a chance de nos curar. Mas isso vai depender da pessoa acatar as berachot e mitzvot da própria Torá, como guardar o silêncio em locais sagrados. Isso trará a cura. Ou seja, na prática, se você experimenta todo momento na hora da leitura da Torá, como se ela estivesse sendo dada nesse momento, estaria nesse momento sendo dada a Torá, então aconteceria o mesmo milagre que aconteceu na hora da outorga da Torá. Que todo mundo se curou. Ao ponto que a Guimara traz sobre o versículo na Torá, todo mundo ouviu, aliás, viu, os sons, já não tinha surdo, e todo mundo viu os trovões, os relâmpagos,
E aí, todo mundo enxergou. Então não tinha cego. Ok? Rav Shlomo Levinstein relata o seguinte caso também real. Nos Estados Unidos, no dia 27 de Nissan de 5780, tinha um Yehudi chamado Rav Kahalani morreu vítima da Covid-19. Foi em 2020. 5.780. Faz 5 anos, 2020. 170. Não, 5.780. Depois da Levaiá, ele apareceu em sono para um de seus filhos, dizendo: saiba que o coronavírus surgiu em virtude das falas inapropriadas e desnecessárias que ocorrem nas sinagogas. Recebi autorização do Shamaim para vir até você e dizer isso, porque eu cuidava muito de manter o silêncio na sinagoga. E o nome dessa doença, Covid-19, remete a duas coisas. Covid em hebraico pode ser lido kavod, ou seja, honra, que deve ser dada no Beit HaKnesset. E 19 é o número do capítulo do Sefer Vaikra, onde se encontra Parashat Kedoshim, que traz o versículo Ubikdashi tirau ani Hashem. E temerão o meu santuário. Então, convido o leitor a refletir. Será que quando tínhamos a possibilidade de irmos às nossas sinagogas, considerando que isso foi baseado em um shiur que foi ministrado na época do Covid, então, será que quando íamos para a sinagoga, tínhamos a oportunidade, não damos o valor a isso, mantendo ali conversas desnecessárias e frívolas durante a tefilá e a leitura da Torá? E que por isso Hashem nos privou de rezarmos nela para que quando voltarmos, Bezrat Hashem, tenhamos o respeito e o comportamento adequados ao lugar? Diz o Baal Shem Tov sobre o versículo de Sefer Devarim: Veata Israel ma Hashem Elokecha shoel meimach, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. E agora, ó Israel, o que Hashem, seu Deus, pede de você? Apenas que tema a Hashem, seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e sirva a Hashem, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Que Hashem também espera que peçamos por ele, seja qual for a situação em que nos encontramos ou o nível em que estivermos. Ou seja, sempre pedir por Hashem. O que a gente pede? Que você peça por Hashem. Certo? Que você esteja conectado com ele. Mas tudo isso deve ser feito com uma condição. Como diz o próprio Pasuk, rezando com todo o seu coração e com toda a sua alma. Porque ele está pedindo com todo o teu coração e toda a tua alma. Afirma o Baal Shem Tov. Ou seja, pediremos por Hashem e ele nos encontrará em seus caminhos, rezando com todo o nosso coração e dessa forma atenderá a nossas tefilot. Então, na prática, Hashem nos mostrou qual é o caminho. Já mandou, sabe? No Waze já te mandou a localização. A esperança nunca se apaga. O conselho do Baal Shem Tov remete ao seguinte mashal. Num salão escuro, há 4 velas acesas. A primeira se apaga. Ela era a vela do Shalom. A segunda também. Ela era a vela da abundância. A terceira é a vela de Emuná. E ela também se apaga. No entanto, resta uma vela. Ela é a vela da esperança, que continua acesa e com nossas tefilot é capaz de acender aquelas que se apagaram. Acho que esse machado já fala tudo. Quando você tem esperança, pode esperar e consertar e corrigir tudo ainda. Bom dia.